Olá pessoal, estamos aqui para mais um videocast. Novamente o mestre Gualberto aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, hoje eu vou ler um trecho do livro do Joel Goldsmith chamado Setas no Caminho Infinito. Num trecho desse livro, mestre, o Joel faz o seguinte comentário: a razão de acreditarmos sobre o que é bom para nós é a lembrança do maná de ontem, isto é, das coisas de que gostamos em nosso passado e que gostaríamos de possuir mais, esquecidos como estamos de que todo momento de cada dia é um novo começo. Mestre, nesse trecho, o Joel comenta sobre o que acreditamos ser bom para nós mesmos, sobre as lembranças, sobre os desejos. O mestre pode trazer a sua visão de como podemos superar essas limitações, de como podemos superar os desejos? Ô Gilson, superar o medo e os desejos é superar o passado. Você pergunta como superar os desejos. É algo semelhante a como superar os medos? Em geral, não percebemos que na presença do desejo se sustenta o culto de uma forma velada, algum nível de medo. O medo carrega o desejo e o desejo carrega o medo. E isso é o que se sustenta nesta condição psicológica, que é a condição psicológica do eu, do ego. Você pergunta como superar o medo e o desejo. Algo como superar o passado, se tornando ciente do movimento do passado, assim como do medo e do desejo. Em geral, nós não estamos cientes do próprio movimento da consciência. Essa consciência em nós, que é a consciência do eu, é um movimento de pensamento que vem do passado e que está constantemente se lançando para o futuro, com base em memórias, em lembranças. Nós não investigamos, Gilson, a natureza e a estrutura do eu, a base de sua existência, a base da existência desse mim, dessa pessoa. Assim, estamos vivendo dentro dessa condição, dentro dos conflitos e contradições presentes, tanto no medo quanto no desejo. Romper com o passado significa terminar com o medo, terminar com o desejo. Mas isso é o fim desse eu, desse ego, desse mim? A sua pergunta é como isso se torna possível? Aprendendo sobre nós mesmos. Uma vez que você comece a se tornar ciente de suas reações, irá perceber aquilo que é você. Irá ficar ciente de que não somos outra coisa na mente egóica do que inveja, ciúme, raiva, culpa, desejos e medos. Não somos outra coisa a não ser uma reação que vem do passado e que assume esse momento. Assim, a experiência do momento, uma vez que está presente esse passado, interferindo, interagindo com o momento, a verdade desse momento é a verdade do eu, é a verdade do ego. É por isso que há tanta complicação em nossas vidas, há tanta desordem e sofrimento,
Porque a nossa relação com as pessoas, por exemplo, é uma relação que se fundamenta no passado. Pode parecer que você conhece as pessoas com quem você lida todos os dias. Talvez você diga: eu conheço a minha esposa há 15 anos, o meu marido há 20 anos. A pergunta para você é como você o conhece, se na verdade você nem se conhece ainda. Porque nós temos uma crença, que é a crença de que nós sabemos quem somos. Tudo que você tem sobre você é um pensamento sobre quem você é. Conclusões e crenças sobre quem você é. Algo que não passa de uma imaginação. A grande certeza sobre você é aquela que o pensamento lhe dá. Mas o que é basicamente o pensamento? É a memória? É o passado? As imagens que vêm do passado lhe dão a ideia de quem você é agora aqui. Então, o que você tem sobre você é o passado? É uma imaginação? O que você tem sobre o outro também é uma imaginação. Porque são lembranças que você guardou dele ou dela, de experiências pelas quais você teve com ele ou ela. Mas são registros de memória. Algo ligado ao pensamento. E qual é a verdade sobre o pensamento? Pensamento é reação de memória. Por exemplo, eu pergunto o seu nome, você me diz o seu nome. Mas um nome não é você. É uma palavra, que é um pensamento. Quando, por exemplo, eu peço que você me diga algo sobre você, tudo que você pode me dizer sobre você é aquilo que o pensamento tem estabelecido aí, como uma lembrança de tudo o que você fez ou aconteceu a você, a esse corpo, a essa mente, e você me relata isso. Esse relato é uma história, é uma lembrança, é uma memória, é algo que o pensamento está contando. Mas você ainda não me disse quem é você quando conta a sua história, assim como quando diz o seu nome. E quando você faz afirmações também assim chamadas espirituais, eu sou o ser, eu sou a consciência, eu sou o espírito, eu sou o filho de Deus. Isso são relatos também do pensamento que você conta para mim. Mas você continua trazendo um relatório do pensamento. Ainda não conseguiu me dizer a verdade sobre você. E por que não? Porque a realidade sobre você não está no conhecido. Não faz parte do pensamento. Não faz parte dessa história. Não faz parte de suas imagens. De qualquer imagem que você tenha sobre você. É isso que estamos investigando aqui. Tomando ciência aqui. Uma vez claro isso, aí nós temos o fim do passado. E quando o passado termina, o conflito dos desejos desaparece. O conflito do medo desaparece. A realidade do seu ser, nesta realidade, não há medo, não há desejos, não há conflitos, não há sofrimento. É essencial nós termos uma aproximação de nós mesmos, dentro de uma nova compreensão. Uma compreensão que só se torna possível quando o pensamento não está.
E não quando ele dá respostas com base em conhecimento, em experiências, que são lembranças, que são memórias. Nós precisamos ir além, Gilson, além do pensamento. Além do sentido do eu, do mim, desse alguém. Além desta memória e experiência e conhecimento, então sim, há uma realidade presente. Mas essa realidade não faz parte do pensamento, nem de qualquer uma outra coisa que o pensamento tenha para dizer. Qualquer uma outra coisa que o pensamento tem para dizer, ou tenha para nos contar, ainda fará parte do pensamento. Ainda será algo dentro do próprio movimento do pensamento. É muito importante essa compreensão aqui. A compreensão de que o pensamento ele só lida com aquilo que é conhecido, com aquilo que ele conhece e que ele reconhece. Qualquer coisa que você possa dizer, irá dizer com base em palavras. E palavras são símbolos, são imagens, são representações mentais. Aqui mesmo, nesse instante, é impossível lidarmos com a realidade a nível de palavras. Podemos ter ciência da realidade, porque ela é a natureza daquilo que nós somos, mas não faz parte da mente. Não faz parte do conhecido, não faz parte do pensamento. Podemos ter acesso a isso? A resposta é sim. Quando o eu não está, o ego não está, quando a mente silencia. Quando estamos além da limitação dos pensamentos, é quando rompemos com essa noção de passado, de presente e de futuro. Então, quando você nos pede uma visão de como superar isso, a superação disso é possível quando há uma quietude, um silenciar da mente. Olhar como você funciona aqui, nesse momento. Se tornar presente, consciente, ter muito claro suas reações. É colocar nesse momento essa visão. Essa visão, como você colocou na sua pergunta, é a visão que surge quando há atenção. Colocar plena atenção para esse momento é se tornar ciente de como a mente funciona. Em geral, nós estamos vivendo a vida completamente inscientes do próprio movimento do pensador, do experimentador, desse elemento presente que é o pensamento, com o seu sentimento, sua emoção, sua sensação, assumindo esse espaço, que é o espaço do eu. Assim nós temos uma consciência, Gilson, que é a consciência pessoal. Essa consciência pessoal, ela se move desta forma. Quando você me elogia, eu me sinto feliz com você. Eu gosto de você. Quando você me critica, eu me sinto infeliz e posso ficar com raiva de você. Mas quem é esse elemento aqui que uma hora está feliz diante de um elogio
E no momento seguinte, se for criticado, fica triste ou com raiva. Estamos diante de um elemento que está funcionando com base em uma estrutura equivocada, que é a estrutura da memória. Uma memória que tem criado uma autoimagem dela mesma e colocado a ilusão de uma identidade presente nesta autoimagem, que é o eu. Então, esse sentimento, pensamento e sensação que você tem como alguém é esta autoimagem. É a ilusão de uma identidade presente, que é descartada quando há uma compreensão direta de que isso não passa de uma imaginação. Evidente que isso requer esse olhar novo, requer a presença dessa atenção, a compreensão de que são reações habituais, mecânicas, inconscientes, surgindo do passado a todo instante. Então, assim, quebramos a continuidade do eu, a continuidade do ego. Eliminamos esse movimento que vem do passado. É interessante isso aqui. É um movimento que vem do passado, mas se sustenta nesse momento presente, buscando uma continuidade para o assim chamado futuro, que ele mesmo projeta dentro desse formato de ação com base em reação. O sentimento que você tem é o sentimento de ser alguém sentindo. Assim como o pensamento que você tem é o pensamento dentro da ilusão da construção de um pensador pensando. As experiências ocorrem com base num experimentador vivendo essas experiências. É assim que nossa vida psicológica tem se situado. E essa vida física, esse movimento de ser alguém na existência, se movimenta com base nesse modelo psicológico de existência egóica, de existência egocêntrica. Assim, nossas atividades são egocêntricas. O nosso comportamento é egocêntrico. A nossa forma de conduzir a vida com base nos critérios do passado é totalmente egóico. Romper com essa condição requer um trabalho, requer um olhar, requer uma atenção para tudo isso. É por isso que temos enfatizado a importância do autoconhecimento. Porque é quando você se estuda que você descobre a ilusão desse movimento, a ilusão desse sentido de alguém presente, se movimentando, desejando algo no futuro. É o pensamento que cria esse futuro, com base em lembranças que são lembranças do passado. É o pensamento que sustenta o medo de algo ruim no futuro. Você sempre tem medo com base em pensamentos? Algo que possa acontecer no futuro? Que você viveu no passado e que possa voltar a se repetir? Ou algo que você não quer para você no futuro? Com base em memórias e lembranças ruins e desagradáveis do passado? Veja, é sempre o movimento do pensamento, sustentando essa continuidade,
mantendo essa forma de sentir, de pensar, sustentando o medo e o desejo? Mestre, nós temos uma pergunta aqui de um inscrito no canal, um inscrito chamado Raimundo. Ele faz a seguinte pergunta: mas quem é que constata e compreende as ilusões ou manifestações do intelecto? Veja, Gilson, essa é uma pergunta bastante interessante e ela é muito recorrente. Nós estamos tão habituados à ideia de uma experiência para o experimentador, de um pensamento para o pensador, de uma emoção para um elemento presente, que é esse eu emocionado, que não conseguimos perceber que é possível, sim, a vida sem esse elemento, que há uma realidade presente que torna tudo possível sem carregar uma identidade. Então, em nosso pensamento, em razão desse modelo de pensar que temos, onde existe essa dualidade, que é a presença do pensador para o pensamento, do experimentador para a experiência, da emoção para o emocionado, que não conseguimos perceber que a vida ela é só o que acontece. E não existe um elemento presente que se separa da vida. Esse elemento é a ideia do eu. Quando você pergunta, e quem toma ciência dessas ilusões? Só há ciência da ilusão. A verdade da ciência da ilusão é o fim para a ilusão. É simplesmente assim. Não tem alguém se tornando ciente das ilusões. Existe só a ciência, e a ciência da ilusão é a verdade. Ou seja, quando há compreensão da ilusão, não há mais ilusão. Quando há uma compreensão da dualidade, não há mais a dualidade. Não é um elemento que se torna ciente da dualidade. Não é um elemento que se torna ciente da ilusão. Você tem alguns momentos na sua vida em que a vida está presente e, curiosamente, você não está. É que esses instantes não são percebidos. Exatamente, não são percebidos porque eles não recebem o valor do percebedor. Eles não são observados porque, nesse momento, o observador não está. Mas há momentos na sua vida em que só há vida e não existe esse alguém. Quando você, por exemplo, está diante de um pôr do sol, há um momento de quietude e silêncio, de completa ausência de separação entre você e aquele esplendor, e aquela beleza, e aquele momento. É um instante de quietude cerebral, intelectual, mental, também emocional e física. Diante da imensidão de um céu estrelado à noite, quando o rosto se volta e contempla aquilo, aquela imensidão, nesse instante, um momento de silêncio, por alguns segundos, está presente. E nesse instante não existe esse observador observando, há só observação.
Isso porque não há qualquer pensamento nesse momento, entrando como uma cortina entre esse céu estrelado e você. Não tem esse você, há só o céu estrelado. Assim como naquela praia, há só aquela imensidão de águas, aquelas pedras, ou aquele pôr do sol. É por isso que nós apreciamos um contato com a natureza, porque em alguns momentos, por alguns segundos, o sentido do eu, do ego, desse mim, desaparece. É quando fica só a constatação da realidade, que é a vida. Assim, a verdade da revelação do seu ser é aqui, é agora. É essa realidade presente sem o observador, sem o pensador, sem esse elemento no sentir. Então, é a vida acontecendo. Assim, a emoção está presente, ou a sensação, ou a percepção, ou o pensamento, mas não há mais o elemento que se separa como sendo o pensador, o elemento da sensação no sentimento, ou da percepção. Então, a vida, ela é o que acontece, sem esse elemento, que se coloca como o pensador, como o experimentador, como o observador. E quando isso termina, algo novo está presente. Esse algo novo é o desconhecido. Então, sim, há um novo modo de sentir, de pensar e de agir. Mas isso não vem mais do passado. Não nasce mais desse elemento presente nesse formato de dualidade. Pensador e pensamento, experimentador e experiência, observador e aquele que observa. É a vida acontecendo. Então é possível a ciência da ilusão, mas não de alguém nesta ciência, porque a ciência da ilusão é o fim da ilusão. Há uma realidade que é inominável, indescritível presente, que está fora do pensamento, está fora da memória, está fora do passado. Essa é a realidade do seu ser, é a realidade divina. Mestre, nós temos uma outra pergunta de um outro inscrito aqui no canal. A Salete faz a seguinte pergunta: esse pensamento são memórias e o ego é uma ilusão, uma ideia do passado que se foi, mestre? Espere, espere. Essa ideia de o ego ser uma memória do passado, algo que se foi, isso é só um pensamento? Nós estamos lidando com aquilo que está aqui nesse instante. Aquilo que se mostra como uma reação que vem do passado é algo que está aqui presente. Nesse sentido, a presença do eu, do ego, é a presença da reação. Então não é algo que se foi, é algo que se mostra aqui e que está o tempo inteiro reagindo nesse movimento que vem do passado, que é o pensamento. Uma vez que você se torne ciente disso, evidente que isso se desfaz. Então temos o fim para o eu, o fim para o ego, nesse instante, o fim para essa ilusão. Então a gente tem que ter um certo cuidado com essa aproximação. Um trabalho se faz necessário para realmente termos o fim desta identidade que é o eu, que é o ego, que de fato é um movimento que vem do passado, mas que se sustenta nessa desatenção. É por isso que estamos juntos trabalhando isso, tomando ciência desta verdade. E a ciência dessa verdade é a verdade assumindo o espaço dela, terminando com essa ilusão, terminando com esta continuidade do movimento reativo do pensamento. Ok?
Gratidão, gratidão, mestre. Já fechou o nosso tempo. Gratidão por mais esse videocast. E para você que está acompanhando o videocast até o final e tem o desejo sincero, real, de compreender essas verdades, fica o convite para participar dos encontros que o mestre Gualberto proporciona, que são encontros chamados satsangs. São encontros ao vivo, de final de semana, no formato online. Existem também os encontros presenciais, inclusive retiros. Esses encontros são muito mais profundos do que esses vídeos, porque os encontros são ao vivo, então a gente pode perguntar diretamente as nossas dúvidas para o mestre. E além disso, e o mais interessante desses encontros, é que o mestre compartilha esse estado de presença que ele vive. E nesse compartilhar de presença, acaba que a gente entra de carona nessa energia do mestre. E ao entrarmos de carona nesse estado de presença, que é silêncio, que é graça, que o mestre vive, acaba que facilita demais para a gente perceber toda essa loucura dos pensamentos em nós mesmos, para a gente poder ter uma visão além de toda a limitação do intelecto. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, já faz perguntas para a gente trazer para os próximos videocasts e mais uma vez gratidão pelo videocast, mestre. Tanto os místicos quanto os sábios têm nos falado a respeito desta realidade divina, que é a realidade do nosso ser, como no caso de Joel Goldsmith. Ele aponta, dentro de uma linguagem da ciência cristã, a respeito da realidade desse reino.